Olá, alunos, novamente, continuando aí agora com o Holocausto, tá? Já falei alguma coisa para vocês. A perseguição aos judeus, né, o antissemitismo praticado pelo nazismo, ele foi formulado, né, pelo Hitler. Já existia o antissemitismo, tá? Relembrando vocês aí, já existiu o antissemitismo em toda a Europa. Não é criação do nazismo, ele só, vamos dizer assim, ele só potencializou ainda mais esse antissemitismo. Não se sabe exatamente o porquê do ódio do Hitler com relação aos judeus. Provavelmente ele cresce com esse ódio dentro dele, o que acontecia com muitos europeus, tá? Era comum, né? Isso era insuflado neles. Eles tinham uma visão bem assim preconceituosa em relação aos judeus, porque muitos deles, né, viviam com dificuldade, aí viam os judeus com um certo padrão de vida e isso causava inveja, mas não é essa exatamente a explicação, porque nem todo judeu era rico, né? Tinha muito judeu que era pobre, então isso não se justifica, né? O que se sabe é que o Hitler ele potencializou esse ódio aos judeus depois da Primeira Guerra Mundial, né? Porque ele passou a buscar um bode expiatório para a derrota da Alemanha e passou a acusar, né, os banqueiros judeus de estarem ali mancomunados, né, com os aliados da Primeira Guerra Mundial para poder destruir a Alemanha, né, destruir economicamente a Alemanha, destruir militarmente. Então ele busca esse bode expiatório e esse bode passa a ser então os judeus. E ele, no livro Mein Kampf, ele jura, ele promete, aliás, né, ele promete dizimar os judeus, exterminá-los, tá? Então aí é uma cena de crianças judias durante a Segunda Guerra Mundial. Elas estão atrás de uma cerca porque elas estão no campo de concentração. Esse era o uniforme, né, que os judeus usavam, fosse homem, mulher, criança, eles recebiam esse chamado pijama listrado, tá? Então aqui as crianças estão com uma blusa do pijama listrado. Essa garotinha aqui, ela está mostrando o braço, porque quando eles entravam no campo de concentração, eles recebiam uma tatuagem, um número. Ah, então eles não eram chamados pelo nome, eles eram chamados pelo número deles, tá? Então esse número tinha um registro, né? E ali eles tinham que atender quando gritavam o nome deles. Era uma tatuagem mesmo. Os judeus que sobreviveram ao Holocausto até hoje, né? Os que ainda estão vivos, têm esse número tatuado na pele. Era no braço, sim, tá? Como a garotinha está mostrando aí para vocês. Bom, então vamos começar aí falando sobre as atrocidades cometidas aí pelo Hitler, a mando do Hitler, né, durante a Segunda Guerra Mundial, que vai levar ao que nós chamamos de Holocausto, né? A palavra Holocausto significa o sacrifício queimado, né? Então ele já existia essa palavra, era o que o judeu praticava, né, durante o período da lei, lá durante o templo de Salomão. Eles sacrificavam animais para o perdão do pecado deles. E quando eles sacrificavam os animais, eles tiravam o sangue, né, matavam, tiravam o sangue, e depois disso, de feito isso, eles queimavam o corpo do animal. O nome dessa parte é chamado de Holocausto. E por que eles passou a ser chamado sobre o que acontece na Segunda Guerra Mundial com os judeus de Holocausto? Porque muitos judeus foram para o crematório. Então o corpo deles foram queimados, tá? E daí vamos dizer assim, né, a ligação aí com o nome, né, e com o fato do sacrifício praticado lá pelos judeus. A perseguição aos judeus se iniciou em 1933, assim que o Hitler assume o cargo de primeiro-ministro ou de chanceler, e ele estabelece uma lei chamada várias leis, um conjunto de leis chamado de Leis de Nuremberg. Nesse conjunto de leis, né, os judeus, isso eu já expliquei para vocês, eles foram proibidos de ter o seu próprio negócio, aliás, podiam continuar com suas lojas,
só não podiam vender para pessoas que não fossem judias, então tinha que vender só para judeus. Se o cara era médico, podia atender o paciente só que fosse judeu. Se ele era professor, ele também poderia dar aula somente para judeus. Ou seja, eliminou-os da relação social com outras pessoas, tá? E isso vai trazer grandes dificuldades para os judeus. Quando eles saíssem às ruas, eles tinham que estar com uma tarja amarrada ao braço com uma estrela de Davi, ou então a estrela de Davi costurada, né, na lapela do seu vestido ou do seu casaco, tá? E essa estrela de Davi era a identificação de que se tratava um judeu na rua. Eles eram maltratados, tá? Se saíssem às ruas, corriam o risco de serem pegos, por exemplo, por tropas nazistas, né, por tropas da SS, e eram humilhados, tá? Eram maltratados, às vezes espancados, né, e às vezes até presos sem menor motivo. Além da perseguição estabelecida aos judeus, houve outros grupos que também foram perseguidos, tá? Que eram considerados as minorias, que eram comunistas ou sociais-democratas, que passaram também a ser presos, caíram na ilegalidade. Os ciganos também eram mal vistos pelos nazistas, perseguidos e presos em campos de concentração. Deficientes físicos ou mentais, uma pessoa com uma síndrome de Down, por exemplo, parava no campo de concentração, né? Porque eles simplesmente não admitiam essas pessoas, eles eram altamente preconceituosos, tá? Eles eram 100% discriminadores. Então eles não aceitavam aquilo que aparentava para eles como fraqueza. Aparentava na concepção deles. Não estou dizendo que essas pessoas eram fracas, muito pelo contrário, tá? Estão até mais fortes do que nós. Então o que acontece? Eles viam essas pessoas como defeituosas e que precisavam ser eliminadas, tá? Os homossexuais também eram levados para campos de concentração, né, se fosse comprovada a homossexualidade deles. Os negros, que eram pouquíssimos que tinham na Europa nesse período, e testemunhas de Jeová também, tá? Por que o testemunha de Jeová? Porque o testemunha de Jeová, ele não aceitava, né, lutar pela sua pátria. Então eles eram vistos como traidores, como fracos, e que deveriam também ser eliminados, porque se o exemplo deles servisse para os demais, o que seria do exército alemão? E os judeus era a grande maioria desse grupo todo, gente. Na época viviam cerca de 9 milhões de judeus na Europa toda, tá? Isso em 34. Quando foi em 45, só 3 milhões de judeus sobreviveram. E em situação de extrema precariedade, tanto fisicamente, psicologicamente, quanto economicamente, tá? E 6 milhões foram mortos nos campos de extermínio e de concentração, e também nos guetos, tá? Fora isso, tinha muitos judeus também que eram mortos nas ruas, por qualquer motivo tosco e sem explicação nenhuma, tá? A SS passava, via o cara, e se cismasse com ele, podia até matá-lo, que ninguém fazia nada, tá bom? Vamos ver algumas cenas. Aí é uma cena em que eles estão sendo levados para o gueto. O dia que foi... Porque a partir de 36, gente, alguns guetos já começam a ser habitado pelos judeus. Então eles já começam a ser retirados de suas casas. Porém, quando chegou em 38, Hitler determinou que fosse feito às pressas, que todos os judeus, todos, sem exceção, tá? Artistas, cientistas, professores, políticos, tá? Todos, sem exceção, banqueiros, joalheiros, pessoas riquíssimas, pessoas pobres, todos, crianças, mulheres, idosos, doentes, mulheres grávidas, homens, adultos, todos fossem tirados de sua casa, se fossem judeus, e eram levados na marra para os chamados guetos, que eu já vou mostrar para vocês aí, acho que eu já até mostrei em outra aula, tá? E ali, nesse momento, eles estão sendo levados em massa, no ano de 1938,
para esses chamados guetos aí, onde eles deveriam ficar, tá? Presos ali. Eram vários prédios, né? Era um bairro, na verdade, com vários prédios construídos, e eles construíram um muro cercando esses prédios e essas ruas. E aí as pessoas não podiam sair de lá, tá? Só podia sair quem tinha um papel, um documento, dizendo que ela poderia trabalhar fora do gueto, e era um trabalho escravo, tá? Mas era a única maneira que esses judeus tinham, né, de conseguir sair do gueto. Não, aliás, única maneira de forma legal, tinha clandestina, tá? Que era sair do gueto para conseguir alguma coisa do lado de fora, com o trabalho, por exemplo, como alimento, que começou a ficar escasso dentro do gueto, tá bom? Que eles davam ração para as pessoas, não é ração de cachorro não, tá, gente? Ração era a quantidade X de alimento que ele podia ter, que ele podia receber, que era batatas, na maioria das vezes, que ele ia fazer uma sopa, tá? Com aquelas batatas, e pão, né? Um pão escuro que eles consumiam, mas era fatia de pão, não era o pão inteiro não. Aqui eles estão sendo retirados do gueto, estão sendo levados para os trens que vão levá-los para os chamados campos de concentração, tá? Aos montes, tá? Então, quando eles saíram de suas casas para os guetos, eles podiam levar só uma mala, cada pessoa. E aqui eles estão carregando a trouxa deles, né? Que era o que eles tinham de pertence. Depois, quando eles entravam no trem, esses pertences em parte ficavam para trás, e quem conseguia entrar com eles no trem acabava ficando sem esses pertences quando chegava no campo de concentração, que eles tomavam tudo dos judeus, tá? Até a roupa que eles vestiam tinha que tirar, calçado, óculos, chapéu, tinha que tirar tudo. Depois vocês vão ver isso aí, tá? E tinha que colocar aquele pijama listrado lá. Aqui são várias cenas em conjunto coletivo, tá? Aqui é o forno crematório, tá? Que tem uma pessoa, um corpo ali para ser cremado. Aqui são alguns nazistas no final da guerra, né? Alguns carrascos que foram executados sumariamente, foram enforcados, tá? Aqui era o crematório. Então isso aqui é fumaça saindo praticamente, aliás, desculpa, o crematório é uma sinagoga, tá? Que as sinagogas eram um templo dos judeus, onde eles cultuavam a Deus, tá? E aí essas sinagogas durante a guerra foram todas incendiadas, queimadas, destruídas. Aqui são eles no gueto, né? A retirada deles do gueto para o campo de concentração. E aqui, olha, são os homens, eles estão nus, eles faziam vistoria, e quando eles faziam a vistoria, eles tinham que ficar nus totalmente, homens, mulheres, crianças, tudo junto, tá? E aqui eles estão cadavéricos, como vocês estão vendo, porque a ração que eles comiam, gente, não dava, acho que 200 calorias por dia. Um homem adulto, uma pessoa adulta, ela precisa pelo menos de 2.000 calorias por dia. Então eles não recebiam 200 calorias por dia. Então, às vezes, chegou o ponto lá no final da guerra que eles recebiam uma fatia de pão preto, tá? E uma água suja, que eles chamavam de sopa. Quando foi mais lá por volta de fevereiro, março de 45, nem isso mais eles estavam recebendo. E aqui era uma vala, que eles faziam umas valas coletivas, e eles iam enchendo de corpos de judeus mortos, tá? Isso quando não matavam eles. Aí eles descobriram um jeito de matar a maior quantidade de judeus possível, tá? Utilizando um gás venenoso. E aí eles matavam cerca de 100, de 150 judeus numa tacada só. E depois incineravam nos fornos crematórios que não paravam de soltar fumaça. Era 24 horas por dia queimando corpos, tá? Aqui, olha, é o que eu falei para vocês. Essas câmaras de gás, aqui é a câmara de gás, tá? Elas foram conservadas, né? Alguns campos de concentração foram conservados na Europa para servir como um exemplo histórico para que não se repita, tá? Então aqui é a câmara de gás, ó. O judeu ele entrava por aqui,
Aí aqui ele tirava a roupa dele e ele entrava nessa câmara de gás, que é essa aqui que vocês estão vendo, ó, tá bom? Por que ele tirava a roupa? Diziam aos judeus que eles iam tomar um banho. E realmente, gente, aqui tinha chuveiros. E ele podia tomar um banho ou ele podia ser morto ali mesmo nessa câmara de gás. Se ele fosse morto, ao invés de sair a água, saía o gás. Aqui era a câmara, que ficava um nazista aqui, tinha umas latas assim, ó, com gás venenoso, ele colocava no mecanismo e aí liberava o gás que passava por um duto, né, por uns canos, que chegava até até essa sala aqui e liberava o gás, matando todos que estavam ali. As pessoas entravam em desespero, tentavam sair, mas não conseguiam, era tudo lacrado, tá? Aqui, aliás, a entrada, né? Por aqui que eles tiravam os corpos, que eu falei que é por aqui. Então eles entravam por aqui, tiravam a roupa, deixavam tudo ali e entravam na câmara de gás. Aí depois os próprios judeus que trabalhavam no campo com trabalho escravo eram obrigados a tirar esses corpos daqui e já levavam para o forno crematório, que era isso aqui, ó. E aí queimava, eliminava os corpos ali queimados, tá? Essa solução, que eles chamaram de solução final, com o uso das câmaras de gás, foi a partir do dia 20 de janeiro de 42, tá? Foi criada, elaborada aí por um nazista e foi aprovada por todos, aonde ele que mandou construir esse sistema aqui, tá? E o gás que eles usavam era monóxido de carbono ou gás cianídrico. Aqui, olha, são as pessoas em desespero na sala, em agonia coletiva, né, morrendo asfixiadas com o gás, envenenadas. Aqui são judeus mesmo tirando. Mas como é que eles faziam isso? É porque eles eram obrigados, ou eles faziam ou morriam, tá? Então eles acabavam fazendo porque eram obrigados. Aí eles tiravam as pessoas nesses carrinhos de mão, levavam até o forno crematório, e aqui, ó, o cara alimentando a câmara de gás, tá? Aqui é o mecanismo que ele liberava, ele colocava as latas aqui e ele liberava o gás que passava por esse duto e chegava na sala. Aqui é o forno crematório. Essa é uma foto original, gente, não é uma representação. São judeus, tá, que estão colocando um corpo no forno para ser queimado. Eles empurravam dessa forma aqui, como vocês estão vendo. Aqui nós temos uma transcrição da narração do vídeo da libertação de Auschwitz, que vocês encontram na internet. Depois, se vocês quiserem ver, são vários vídeos curtinhos, tá? E aqui ele fala assim, ó: antes de assassinarem as mulheres, os nazistas cortavam seus cabelos. Quilos de cabelos eram colocados em sacos de 20 quilos. 22 quilos mais ou menos, de 20 a 22 quilos. E era matéria-prima para as fábricas alemãs. Então eles vendiam o cabelo das judias, que eles cortavam o cabelo delas. Cortavam tudo de mau jeito, tá? Deixava cheio de falha. Muitas mulheres que não iam para a morte acabavam chorando muito, né? Por causa dessa humilhação que elas viviam, né? 7.000 quilos de cabelo equivaliam a 140.000 mulheres mortas, tá? Cada 140.000 mulheres mortas dava cerca de 7.000 quilos de cabelo. E eles vendiam isso, tá? Os fascistas usavam a morte como moeda de seus negócios. Eles faziam fertilizantes com ossos humanos e os enviavam para a empresa extrema. Então pegava lá o osso queimado, né? E faziam, ou então moía, fazia fertilizante. Eles vendiam cabelo para empresas estatais do ramo de estofamento. Então muitos sofás foram feitos com cabelo dessas mulheres que morreram nesses campos nazistas, tá? Aqui algumas cenas chocantes que estão no campo de Auschwitz, que é um campo que foi conservado para servir hoje de educação para que as pessoas não repitam o mesmo fato. Aqui são cabelos, tá? É uma sala que cabelo que ficou, que restou, que eles não conseguiram vender, que eles foram derrotados antes. Então restou isso tudo de cabelo aqui, tá? Tem dá nem para dizer quanto que tem aí.
Isso aqui, olha, são aparelhos ortopédicos de pessoas que necessitavam, que ó, uma para coluna, outra uma perna mecânica, tá? Eles tiravam tudo e eliminavam essas pessoas. Essas pessoas não tinham a menor chance, tá? Elas iam direto para as câmaras de gás e para os crematórios. Aqui são sapatos que pertenceram aos judeus, que eles tinham que tirar também quando chegavam no campo. E aqui são as malas, né, que foram empilhadas, empilhadas, empilhadas aos montes. Eles achavam que estavam indo, iam poder usar os seus pertences, mas estavam extremamente enganados. Nunca mais botaram a mão nessas malas, tá bom? Aqui, continuação lá da transcrição. Em outra área daquele mesmo setor, aqueles ladrões arrancavam os dentes da boca dos mortos para pegar obturações de ouro. Arrancava na marra, e quem morria, né, os corpos, eles também verificavam para ver se tinha obturação de ouro. Todos aqueles objetos ocupavam o espaço de 35 depósitos. Este mostrado aqui contém óculos, vocês já vão ver. Mesmo se um em cada 10 prisioneiros usasse óculos, imagine quantos tiveram que ser mortos para chegar a tal quantidade. Roupas e roupas íntimas dos mortos. Quem na Alemanha estaria usando as roupas de bebês assassinados? Este volume de roupas, este vestidinho, tá? Cerca de 514.843 peças de roupas masculina, feminina e infantil foram encontradas no campo de concentração de Auschwitz. Aqui, olha, são dentaduras, né, que foi tirado deles também. Tudo era tirado, gente. Eles não entravam com nada dentro do campo. Os óculos. E aqui as roupas, tinha tanta roupa que não cabia mais dentro do galpão. Aqui os corpos, dentro da vala coletiva que eu falei para vocês. Essas fotos foram tiradas, né, pelos próprios nazistas e depois foram recuperadas, tá? Aqui, olha, os corpos depois exumados, tá? E aqui esses corpos foram encontrados empilhados assim que não deu tempo deles enterrarem, desaparecer com esses corpos ou queimarem, antes dos soviéticos chegarem e os americanos também, gente. Os americanos também pegaram muita cena chocante. Tá? Paramos por aí e continuamos no próximo vídeo, terminando a Segunda Guerra para vocês.